Hoje eu queria falar um pouco sobre voltar a correr com regularidade, né? Esse ano tem sido um ano diferente, aí um ano difícil e talvez seja até uma desculpa para não estar correndo com tanta regularidade, mas o fato é que eu não estou correndo com tanta regularidade. Eu já disse aqui no outro vídeo que esse ano eu não corri distâncias acima de 10 quilômetros mais do que 2 vezes no ano, tá? Eu tenho corrido, mas tenho corrido 2 vezes na semana, às vezes uma vez na semana, às vezes enrola um pouco. Não sei se você está na mesma situação, mas eu estava aqui pensando em estratégias para poder voltar a correr com regularidade, né? E o que fazer. Eu sempre falo muito sobre planejamento, você ter algum tipo de planejamento de treino, mesmo que seja algo bem simples aí, só para você seguir. Isso vai fazer com que você tenha mais compromisso e tal. E eu mesmo tenho treinado ultimamente sem muito compromisso, mas eu acho importante ter algum tipo de regularidade, né? Porque com a regularidade você melhora, você treina melhor, você tem mais empolgação para os treinos e tende a enrolar menos. E em relação ao planejamento, né, eu percebi que tem um planejamento muito fixo assim que você volta a correr. Eu não estou falando de você voltar a correr depois de anos, nem de você que está parado há muito tempo. Estou falando de voltar a correr assim, depois você está correndo. Eu, por exemplo, estou correndo, eu tenho corrido, eu não parei de correr, eu parei de correr um pouquinho no início dessa confusão toda, mas depois eu voltei a correr, só que tenho corrido com muito pouca regularidade. E tentei aí pensar, vou começar a planejar para de repente daqui a algum tempo fazer uma distância maior, mas percebi que fica muito nos planos. Então eu percebi uma coisa que talvez seja óbvia, mas que talvez a gente não pense tanto, que para voltar a correr com regularidade você precisa voltar a correr com regularidade, né? Eu estou falando assim que antes de mais nada, antes de ter um planejamento com distâncias, com metas, com objetivos, é importante você voltar a correr nos dias que você corre. Então, se você corre terça, quinta e domingo, eu já falei sobre ter dias fixos e sobre a vantagem disso, né? Então, se você corre terça, quinta e domingo, é importante você voltar a correr terça, quinta e domingo, independente da distância, independente de como você vai correr, da velocidade, só de você manter, né? Esses dias, teve um dia que eu saí para correr e corri 3 quilômetros, estava ótimo, porque eu saí para correr, essa ação de sair para correr, de manter esse ritmo, de manter essa regularidade, né, de ter aqueles dias para você correr, eu acho que é importante. Antes de mais nada, antes de você fazer um planejamento mais específico, é importante você ter essa coisa de você ter os dias de treinar e você sair para treinar, independente de qualquer coisa. Então, se você quer voltar a correr com regularidade, eu percebi que, pelo menos para mim, não sei para você, mas pode ser que isso funcione também, pode ser que você esteja na mesma situação, esteja correndo uma vez, 2 vezes na semana, e eu percebi que para poder, antes de ter um planejamento com metas e tal, né, mesmo sem ter provas, é importante você ter essa coisa de voltar a correr com regularidade para depois colocar os seus objetivos aí em cada um dos treinos. Então, antes mesmo de ter aí um planejamento, mesmo que seja um planejamento simples, a primeira parte do seu planejamento deve ser voltar a correr nos dias que são importantes para você. Se são 3 dias na semana, então volte a correr 3 dias na semana. Eu voltei essa semana, eu falei, agora eu vou voltar a correr com regularidade de vez. Então eu voltei a correr as distâncias que queria correr no dia. Então eu acordei, teve um dia que eu acordei, acabei deixando para ir mais tarde, estava muito sol, aí acabei correndo só 3 quilômetros, mas o importante é que eu não arrumei desculpa, que eu fui lá, saí, treinei os 3 quilômetros e fiz agora ontem o segundo treino. E agora eu vou fazer o terceiro treino da semana. Há muito tempo que eu não treino 3 vezes na semana, né? Que às vezes a gente deixa para o final da semana e chega sexta-feira já não dá mais para fazer os 3 treinos, e aí fica enrolando. Então eu pensei, não, eu vou fazer essa semana os 3 treinos, independente de qualquer coisa, nos dias pré-estabelecidos. Então eu corri terça, corri quinta e agora eu vou correr no sábado ou domingo aí mais... o próximo treino, né? O próximo treino, e sem muita expectativa. Nem que eu corra 3 quilômetros, eu vou correr lá. Então, para ter regularidade nos treinos, é importante ter regularidade nos treinos, para você conseguir ter regularidade nos treinos. Meio esquisito isso, né? Mas eu percebi que o importante de tudo, antes de começar a ter algum planejamento, é importante você voltar a correr nos dias específicos, né? 3 dias na semana, que seja a distância que for, sem muito planejamento. Depois que você conseguiu ali 2, 3 semanas correr aqueles dias específicos, né? 3 dias na semana, 2 dias na semana, dependendo de como for o seu planejamento, aí sim você volta a correr com mais, assim, distâncias específicas, em dias específicos, com objetivos específicos e tudo isso, né? Esse é um vídeo mais diferente, assim, sobre umas percepções que eu estou tendo aqui em relação a voltar, ou a dificuldade para voltar a correr com regularidade. Essa semana eu voltei a correr com regularidade, corri 3 quilômetros no dia, corri 4 quilômetros no outro, e vou correr a distância que for aqui no terceiro dia. Na semana que vem a mesma coisa, na outra também, depois na próxima eu vou voltar a correr com um planejamento específico, com distâncias específicas para um objetivo específico, beleza? Coloca aqui nos comentários como é que está a sua corrida aí, se está com regularidade ou não, e o que você faz para poder manter regularidade nos treinos e voltar a correr com regularidade quando você anda treinando aí, sem muito compromisso, beleza?
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilha ali por aí nos seus grupos de corrida, curte o vídeo se você gostou. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.